Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez é um prazer estar junto de vocês para mais um estudo da série Mordomia Cristã. Hoje nós falaremos sobre a mordomia da mente. Desde já nós lembramos que esses estudos foram compilados pelos pastores Geraldo Schiller, presidente da nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e pelo pastor Martinho Zontak, vice-presidente de Educação Cristã de nossa igreja, baseados no livro Proezas da Mordomia Cristã, de Remus Reim. Nós iniciamos o nosso estudo nos dirigindo a Deus em oração. Oremos então. Bondoso e amado Deus, Pai Celestial, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir, compreender e fazer tudo aquilo que Tu queres. Ajuda-nos para que usemos a nossa mente e tudo o que nos deste da melhor maneira possível, como mordomos que amam fazer as coisas que Te agradam. Por Jesus nosso Senhor. Amém. Mordomia da mente. O salmista do Salmo 139, versículo 14, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Está na linguagem de Almeida, Revista Atualizada. O salmista Davi falou isto e isto se aplica a todo o nosso corpo, mas principalmente para a nossa mente. Quando nós falamos de nossa mente, muito poderia ser dito a respeito dela, da sua capacidade de raciocinar, de pensar, de compreender, de lembrar. Poderíamos ainda nos estender ao longo e falar sobre a imensa capacidade que a mente tem em produzir, falar, cantar, escrever, inventar, pintar, tocar instrumentos musicais e coisas semelhantes. A mente humana é extremamente criativa. Ao longo da história, nós temos muitos personagens que fizeram um diferencial muito grande usando a sua mente. Vamos escolher aqui apenas alguns. Há muitos outros que poderiam ser mencionados, talvez alguns mais recentes vão ficar fora dessa lista, mas cada um pode pesquisar. Vou citar apenas 3. Temos Bach, Lutero e Beethoven. Gênios em tudo o que fizeram. Ficamos maravilhados com certas obras que o homem construiu. No passado, o edifício Itália foi um marco da engenharia. Hoje nós temos edifícios com mais de 800 metros de altura, pontes gigantescas, rodovias maravilhosas. Há muita coisa que é feita usando-se a mente humana. Além disso, podemos lembrar da invenção do rádio, da televisão e agora, mais recentemente, da internet. Como a vida mudou com esses inventos. Como ela ficou boa. É claro, dependendo do uso que nós damos para aquilo que foi inventado e está à nossa disposição. Também quando se descobriu o poder do átomo e do hidrogênio, como muitas coisas melhoraram para a vida do ser humano. Sempre lembrando, dependendo do uso que se faz. Como coroa da criação de Deus, como aquela que deve desfrutar a comunhão eterna com Deus, como aquela que deve refletir a bondade, a santidade, o amor e a glória de Deus, a mente do homem deve, na sua totalidade, ser dedicada para o louvor do seu Criador e de seu Redentor. Para esta finalidade, sua mente foi dada como um grande compromisso sagrado, e o homem deve exercer a mordomia fiel sobre ele. Isso é uma verdade inquestionável do cristão, que pertence a Deus, não apenas porque Deus o criou para o seu louvor, mas também porque Ele mesmo, Deus, o salvou através de Cristo, para que ele sirva a Deus, para que Ele seja a sua propriedade e viva para Ele em seu reino, e o sirva.
O apóstolo Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória de Deus. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A mente coloca o homem muito acima das outras criaturas, nós já falamos sobre isso. Possui capacidades maravilhosas para o bem, mas também possui habilidades terríveis e aterradoras para o mal. O autor aos Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, deixa isto bem claro, e ele diz lá que assim como o homem imagina sua alma, assim ele de fato é. E então tudo depende se a vida do homem está centralizada em Deus, seu Criador, ou em si mesmo. Se ele vive para si mesmo, ou se ele vive para o Senhor Deus. E de novo o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Eles não têm o Espírito de Deus. Em Atos 20, versículo 19, fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. O servo de Deus trabalhando em favor do Evangelho. O servo de Deus que já tem uma mente transformada e tem a nova natureza controlada pelo Espírito de Deus. Então o cristão faz uso da sua mente para adorar e louvar o seu Criador e Redentor e para realmente favorecer o seu semelhante. O não cristão, entretanto, pode e realmente o faz, usar a sua mente para maquinar o mal, para desenvolver instrumentos de destruição. Também, de novo, o apóstolo Paulo aos Romanos diz isso no capítulo 1, versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ou seja, não querem saber do verdadeiro Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. E em Efésios 2:3, Paulo diz assim: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, que é a morte eterna. Em Efésios 4:18, Paulo diz: e a mente deles está na escuridão. Deles quem? Daqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que não creem no verdadeiro Deus. E eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Mesmo o bem que o não cristão faz, é uma abominação diante de Deus. Por quê? Porque é motivado por sua autojustiça. O profeta Isaías deixa isso muito claro no capítulo 64, versículo 6. Então tudo depende, pois se a mente do homem foi ou não purificada e santificada por Cristo. Então até mesmo a mente do cristão não é perfeita. Ela não está imune, nem livre do pecado. O crente está a caminho da santificação. Dia após dia, conforme ele entra em contato com a palavra, conforme ele se alimenta da palavra, o Espírito Santo vai santificando, vai moldando, vai polindo, enfim, vai modificando a vida do crente. Então, nós ainda carregamos junto conosco a velha natureza, ou o velho homem.
E o crente descobre que muitas vezes não faz o bem que devia fazer. E o mal que não quer fazer, este ele faz. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 7,19: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. E em Gálatas 5,17, porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer, e o que o Espírito quer, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, aqueles que foram regenerados e renovados para uma nova vida em Cristo vão lutar contra a velha natureza. Por isso, nos é dada a recomendação em Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24, onde Paulo escreve assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida em pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Nós perdemos lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, a imagem e semelhança com Deus. E é Deus que vem ao encontro do homem para novamente refazer esta imagem e semelhança, que só é possível por causa do que Cristo fez por cada um de nós e por toda a humanidade. O que então a mordomia da mente exige ou quer do crente, do cristão? Antes de tudo, ela impõe sobre nós a responsabilidade de usar a nossa mente para o propósito para o qual Deus a criou. Deus nos deu a mente para que possamos conhecê-lo como nosso Criador e nosso Redentor, e para que, como tal, possamos louvá-lo e servi-lo da maneira correta. Mateus 22:37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ou seja, ame o Senhor de maneira integral, com tudo que você tem e com tudo que você é. Em segundo lugar, a mordomia da mente exige que desenvolvamos as maravilhosas faculdades da mente para que possamos ter uma compreensão mais inteligente do nosso Criador e Redentor. E para que o nosso serviço a Ele e aos nossos semelhantes torne-se maiores e mais eficientes, fazendo as coisas da maneira certa, da melhor maneira possível, conforme os dons que nós recebemos. O corpo finalmente alcança um estágio em que não mais cresce, mas não é assim com a nossa mente. Ela é capaz de um desenvolvimento e de um crescimento constantes até o fim de nossa vida. Se somos fiéis em nossa mordomia da mente, deve ser verdade que a cada dia que passa nós veremos Cristo mais claramente, ou sigamos mais proximamente e o sirvamos de maneira mais sincera. Tal crescimento é possível através do alimento espiritual da Santa Palavra de Deus, como nós veremos agora em alguns de nossos textos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. E também, 2 Pedro 3,18, porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Colossenses 1:9, por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Em Efésios 4:5, pelo contrário, 4:15, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. A mente também pode ser enriquecida
lendo e estudando literatura saudável, ouvindo palestras instrutivas e música edificante, assistindo bons filmes, pelo relacionamento com amigos cristãos e por experiências similares de nobres estímulos. Por outro lado, a correta mordomia da mente é prejudicada quando ela é envenenada com literatura obscena, filmes indecentes, más companhias e outras associações que estimulam pensamentos e emoções impuros e impróprios. E aí o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E também em 2 Coríntios 6, 14 a 18, Paulo diz assim: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e dos ídolos e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus, do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. É importante observar aqui a estreita interação da mente com o corpo. Há um provérbio latino que diz assim: mente sã em corpo são. Pode também ser dito ao reverso: corpo são por causa de uma mente sã. Podemos afirmar que uma mente sã, governada por princípios corretos, é o maior recurso para guardar um corpo saudável e livre do abuso. A boa mordomia da mente demanda que preservemos e desenvolvamos esta maravilhosa dádiva confiada ao nosso cuidado, para que em medida sempre maior, possamos glorificar a Deus através de nossa mente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E o próximo estudo nós nos veremos novamente junto com vocês. Até lá.